Glória a Deus, amém? Quero louvar ao Senhor, agradecer pelo privilégio, a oportunidade de voltar a esse lugar, porque quando ainda estava na fase de acabamento, já estava construído esse santuário, eu estive aqui e feliz em retornar, feliz em voltar aqui e ver a qualidade, né, o zelo, como Deus tem feito nesse lugar. E nós queremos assim louvar a Deus pela vida de cada um irmão, agradecendo a liderança da igreja que nos deu o privilégio de voltar, de estar aqui nesta noite, nos dando essa confiança e essa responsabilidade, porque pregar, ministrar a palavra é uma responsabilidade que nos coloca numa condição de estarmos muito atentos, porque quando a gente está nesse lugar aqui, ou nessa posição, quer seja apenas contribuindo no decorrer do culto ou como anunciador da palavra, sobre nós está essa responsabilidade que eu entendo como a maior de todas as responsabilidades. Então queremos assim louvar a Deus por esse momento. Estamos hoje aqui acompanhados da minha esposa que está ali, minha esposa Elizabeth, e a irmã Bia e o irmão Carlos, que vocês viram aí ministrando. A irmã Bia é a ministra de louvor do nosso ministério, né? Ela que é responsável pelo louvor, e ele é da parte musical, da parte de sonoplastia. Então a gente hoje veio aqui, a gente fica feliz quando vê Bia, né, ministrando, uma jovem ainda, uma pré-adolescente, e é muito bonito a gente ver isso. Então a gente louva a Deus por isso, amém? Mas nessa noite a gente recebeu a incumbência de falar de um tema que é um tema muito importante, que é a respeito de porta aberta ou portas abertas. E o texto que nos foi confiado, o texto que nos foi passado para a gente iniciar essa palavra, se encontra no livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse, capítulo 3, os versículos 7 e 8. E esse texto é muito conhecido e nos chama a atenção porque para a igreja de Filadélfia, o Senhor, ele fez promessas, ele deu instruções, e ele fez observações e elogios à igreja de Filadélfia. E aquela igreja, ela estava localizada em uma região onde era frequente os terremotos, ou seja, os abalos sísmicos, e não era fácil naquele momento ali, aquela situação geograficamente falando. E para essa igreja foi feita da parte do Senhor, essa promessa, que a gente observando aí dos versículos 7 até os versículos de número 13, que é o texto que dá origem a esse propósito. Esse texto chama atenção porque o Senhor, através do apóstolo João, ele começa se dirigindo à liderança da igreja, ele começa falando para a liderança da igreja, e todos nós conhecemos. Mas quando chega no versículo de número 8, ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras. Ou seja, o Senhor, ele estava dizendo para a igreja em Filadélfia que ele conhecia aquela igreja, que ele conhecia cada pessoa que fazia parte do corpo de Cristo naquela igreja. Ele conhecia a estrutura normal, biológica, fisiológica, mas ele conhecia a estrutura emocional e espiritual daquela igreja. E ele diz: olha, eu conheço as tuas obras e sei até onde vai a sua limitação, até onde vai sua condição. Mas ele fez uma promessa para aquela igreja, que esse versículo 8 aí nos mostra, né? Ele disse que ele tinha colocado uma porta aberta, e ninguém poderia o quê? Fechar essa porta. E quando a gente fala de porta aberta, quando a gente menciona essa condição de porta aberta, a gente pode voltar um pouco no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16, quando o Senhor, ele questiona os discípulos a respeito de quem ele era, para eles os discípulos. E ali o texto vai se desenrolando a partir do versículo 13, e quando chega a partir do versículo 16 em diante,
Ele pergunta ao pessoal aí fora, está dizendo o que de mim? O que é que o povo aí fala a meu respeito? Quem eu sou para eles? E aí Pedro, o apóstolo Pedro, ele tem uma revelação, ele recebe uma revelação, uma inspiração dos céus, e ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor se volta para Pedro, que também é um texto bem conhecido da igreja, e diz assim: tu és Pedro. Essa palavra no original, para quem não entende muito, as pessoas imaginam que é sobre Pedro, mas Pedro no original grego é Petro ou Petros, fragmento da grande rocha. A rocha maior é Cristo. Jesus é a grande rocha. O autor do livro de Deuteronômio 32, versículo 4, diz que ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. E Pedro é o fragmento dessa rocha. Por quê? Porque Pedro estaria recebendo, se alimentando da palavra que dessa rocha fluiria. E eu quero nessa noite falar com vocês a respeito da porta, a porta principal, que é aberta para todo aquele que vem a Jesus. Essa porta é a pessoa de Cristo, essa porta é a graça, essa porta é a palavra. A palavra eterna, infalível, a palavra eterna que não muda, a palavra eterna que transforma, que produz vida. E essa palavra, ela é proferida, ela é ministrada, ela é vivenciada através de quem? Do representante ou da representação legal de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele, inspirado pelo Senhor, ele vai dizer algo interessante. O Senhor usa ele para dizer assim, ó, a partir do versículo 8, ele vai dizer assim, ó: assim será a palavra que vai sair da minha boca. Quem é a boca de Deus aqui na terra? Quem são os porta-vozes de Deus aqui na terra? Senão nós que compomos a igreja dele. Aí eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que sobre sua vida, na sua vida está essa palavra, essa porta que é a palavra de Deus. E essa palavra não volta vazia. Essa palavra não volta vazia. Quando você profere ela, quer seja ministrando, quer seja orando, quer seja orientando, saiba de uma coisa: essa palavra, segundo o autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o texto diz que ela é mais penetrante do que a espada de 2 cortes. E ela penetra até onde? Alguém pode me ajudar aí? Até a divisão de quê? E do juntas e é apta para o quê? Discernir. Essa palavra, quando você profere, quando você faz uso dela sobre sua família, sobre as pessoas às quais você está orando, você está pregando, essa palavra não volta vazia. Eu me lembro que no ano de 1984, o culto de Natal, até então eu não havia entrado em um templo evangélico, em um templo cristão, a não ser da própria religião romana. Mas fora da religião romana, eu nunca tinha entrado em um templo de uma igreja cristã. E o meu irmão mais novo, na época, frequentava a igreja batista ali no Rio Vermelho, chamado Lírio dos Vales, que é talvez a primeira de todas, né? Dessa linhagem aí. E o pastor ali, o pastor Jurandir Miguel, que já está bem avançado em idade, o pastor Jurandir Miguel, naquela noite, era um culto de Natal, e eu apenas, no meio de uma multidão de pessoas ali, a igreja lotada, cantata de Natal, aquela festa bonita, e eu todo nervoso, agoniado, querendo ir embora, porque aquele ambiente não era muito, digamos assim, familiar para mim. Quando a gente não conhece, irmão, a gente fica bem deslocado, né? E aí no final tem aquele apelo. O pastor sempre pergunta, né? O negócio fica mais estreito. Tem alguém entre nós ainda que não aceitou Jesus? Aí eu lá no meu íntimo diz assim: não, mas eu já tenho Deus, mas do meu jeito, né? E aí, naquele momento, irmãos, no meio daquela multidão de pessoas, apenas eu era a única pessoa visitante que não tinha ainda conhecimento do que é servir a Deus. E aquele pastor, o pastor Jurandir, ele foi, digamos assim, enfático no seu apelo, aquele apelo salvífico, né? E eu ali reticente, ali duro, sem querer saber, de ouvir, de ir à frente, até que alguém gostou em mim e disse assim: ó, o apelo é para você, só tem você aqui que é convidado, todo mundo aqui é crente. Aí eu disse: não, mas eu tenho Deus.
E o pastor chegou sabiamente e desceu, um ambiente parecido com esse aqui, tem muita semelhança. E ele chegou assim, onde está a mesa aí, ficou do lado da mesa, e aí me convidou: vem cá, jovem, eu quero fazer uma oração com você. Olha só, para você entender o valor, a importância, o peso dessa palavra, que às vezes você menciona ela e você não consegue mensurar o que ela faz na vida de uma pessoa. Aquele pastor me chama, e ali ele chega para mim e fala assim: olha, eu vou orar por você, eu vou ministrar sobre sua vida aqui agora, porque eu creio que essa palavra que eu estou falando para você aqui agora, ela não vai voltar vazia, você vai ser um homem de Deus. Irmãos, isso era dia 25 de dezembro de 84, um culto de Natal. Olha só o que aconteceu. Ele colocou a mão sobre o meu ombro. Primeiro ele fez o apelo, eu disse a ele que já tinha Deus, né? Ele desistiu logo, mas ele orou. Ele colocou uma das suas mãos sobre o meu ombro e orou. E a oração dele, eu me lembro até hoje, foi: Pai, eu oro para que esse homem um dia reconheça que Tu és Senhor, e que ele reconheça que só no Senhor ele pode ter uma vida plena. Foi a oração daquele homem. Isso 25 de dezembro de 84. No dia 31 de agosto de 93 eu estava me rendendo ao Senhor. A palavra não voltou vazia. Aquela oração que aquele pastor fez, aquela palavra que ele pregou naquela noite, ela ecoava dentro de mim. Aquela palavra ministrava para mim em determinados momentos de angústia, de tristeza, de abatimento, de desespero. Eu lembrava daquela palavra, ou melhor, o Senhor fazia com que eu lembrasse daquela palavra. Então o profeta Isaías, no capítulo 55 do livro que leva o seu nome, ele, na inspiração de Deus, ele escreve: como a chuva desce e rega a terra e torna a subir, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz naquilo para que foi enviada. Então eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, nesse propósito, que a palavra, meu irmão, minha irmã, que está saindo dos seus lábios, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo próprio Deus, essa palavra não volta vazia. Seja ela em forma de oração, seja ela em forma de orientação ou de pregação para um ente querido seu, para alguém que você conheça, ela não volta vazia. Ela vai fazer um efeito. Foi assim na minha vida. A minha esposa está ali. Nós temos 35 anos de casado. Mas no momento em que o Senhor me alcançou, nosso casamento estava em crise. Nós estávamos separados. E nos primeiros dias do ano de 93, o pastor que o Senhor levou até a mim e pregou a palavra para mim, o pastor Gersinho Martins, da Batista de Jardim Imperial, na boca do rio. Aquele homem foi o instrumento de Deus para me alcançar, para pregar para mim. E ele usou uma palavrinha assim, para vocês terem uma ideia. Porque hoje aqui a porta que o Senhor está dizendo que abriu para a igreja nesse lugar é a porta da palavra, é a porta da graça. E o que significa isso? Significa que aquilo que você não pode fazer, Ele faz. O que você e eu nós temos que fazer é só obedecer e ministrar a palavra, nada mais do que isso. Não queira fazer o que o Senhor faz, não queira fazer o que a própria palavra faz. O profeta Zacarias vai dizer no seu livro que leva o seu nome, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que não é por força nem mas é pelo meu espírito, é pela palavra de Deus. E o pastor Gersinho, ele pregou para mim, irmãos, um texto, um versículo da palavra que mudou minha história. No dia 31 de agosto de 93, aonde nós moramos ali, na região ali do próximo ao Calabar, eu estava junto de um telefone público, com a mente totalmente dominada por pensamentos ruins, desejando tirar minha vida, desejando morrer, ouvindo vozes, sendo orientado para dar cabo na minha vida. E aquele pastor, ele chega para mim, esperou eu terminar uma ligação no telefone público, aquele chamado orelhão, e quando eu terminei a ligação, aquele pastor se aproximou de mim, e ele mencionou um versículo da carta aos Efésios, capítulo 5, e o versículo foi o 14. Ele só usou esse versículo e falou assim: eu posso ler uma palavra para você? Eu disse: pode. Eu estava ali, irmão, numa situação que só Deus sabe.
Era o meu fundo do poço. Eu não vou dizer que não é nem mais fundo do poço. Ali já era rachadura do fundo do poço. Porque eu estava pesando 57 quilos. Eu não conseguia dormir. Eu passava a noite em claro, olhando o céu para ver as estrelas. Enquanto todo mundo dormia, eu estava acordado. E quando o dia amanhecia, eu ficava enclausurado num ambiente escuro. Não queria conversa com ninguém. Não conseguia me alimentar. Tive 2 crises de gastrite. Fui parar no HGE. Por conta disso. E aquele pastor se aproximou de mim e pregou a seguinte palavra, no versículo 14, que diz assim: desperta, ó tu que levanta-te dentre os mortos e Cristo te revelará, te esclarecerá. Essa foi a palavra que me avançou. Só pregou isso para mim. Orou por mim e eu fui embora. No momento que eu adentrei no apartamento da minha família, ali no bairro da Graça, quando eu entrei no apartamento, minha família estava em casa, minha mãe, eu sou filho de uma família de 11 filhos e praticamente quase os 11 estavam lá. Era um dia de domingo isso. E quando eu entrei no apartamento, eu já entrei chorando, porque aquela palavra, irmão, veio fazendo efeito na minha vida, do local aonde eu recebi até eu chegar no bairro da Graça. Aquela palavra foi me cortando, foi fazendo lembrar de coisas, eu fui chorando, eu andava na rua chorando compulsivamente. A palavra tem poder. O poder está na palavra. O salmista no Salmo 62, verso 11, diz assim: uma coisa falou o Senhor, o eterno Deus, 2 vezes eu a ouvi, que o poder pertence a Ele. E Ele se manifesta hoje através da palavra. A palavra é a revelação principal. E nós hoje observamos pessoas em busca de revelação, de profecias, quando Ele tem ao dispor dele a palavra, a maior revelação, a maior fonte. A gente observa as pessoas atrás de revelação, de profecias. Quando Ele tem a palavra, quando Ele tem a maior das revelações. Eu costumo, sempre que eu tenho oportunidade de pregar, dizer que a igreja cristã brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela é a igreja mais digamos assim, bem-aventurada. E por quê? Dá para vocês perguntar por quê? Diga assim, por quê? Eu vou dizer a você por quê. Só a igreja brasileira tem ao seu dispor, na língua portuguesa, só ela tem 84 edições de Bíblias. Só ela tem 84 edições de Bíblia escrita na língua portuguesa. Nenhuma igreja na face da terra tem o privilégio, a facilidade de ter Bíblia. E a igreja brasileira tem 84 edições de Bíblia. Tem a Bíblia da criança, a Bíblia Kids, tem a Bíblia do adolescente, não é assim? É ou não é? Tem a Bíblia da mulher que ora, não é assim? Tem do pregador, tem do obreiro, tem a Bíblia pentecostal, tem a plenitude. Eu estou sugerindo à sociedade bíblica a lançar a Bíblia do crente que não gosta de ler. Por quê? Eu vou dizer a você. Porque, irmãos, é triste a gente ver, isso é pesquisa, eu falei isso na pregação de domingo, vou repetir aqui hoje. Pesquisas recentes de 3, 4 anos atrás, feitas no meio cristão evangélico e católico também, porque o católico também é cristão. Foi feitas essas pesquisas por institutos que foram contratados e, pasmem, para surpresa e tristeza, foi comprovado que durante 365 dias, um ano inteiro, os crentes não gostam de ler, não conseguem ler, melhor dizendo, não conseguem ler o Novo Testamento todo. Isso é motivo de nós ficarmos preocupados? Sim. A igreja tem a fonte, a palavra. Mas a igreja muitas vezes está buscando em fontes que não é a palavra. A gente vê muitas coisas acontecendo em nosso meio, porque o que o profeta Oséias falou no capítulo 4, no versículo 6, para a nação de Israel, hoje está acontecendo com a igreja. Vocês sabem o que está escrito lá, não sabem? Deus falou pelo profeta para a nação o quê? Meu povo está sendo ou foi destruído porque lhe faltou o quê? Mas ali foi uma palavra para a liderança, os sacerdotes. E hoje na graça, irmão, todos aqui são sacerdotes. Você é sacerdote de Deus. Você sabia disso? Você é o sacerdote na sua casa.
Ah, pastor, mas lá na igreja eu sou apenas membro. Sim, não se preocupe com o título não, mas porque aqui você faz parte desse corpo sacerdotal. A diferença é que quem está aqui em cima, quem lidera, para essas pessoas Deus deu uma responsabilidade maior. Mas no corpo, na prática, você é sacerdote de Deus. Amém? Sobre sua vida está essa responsabilidade. E muitas vezes nós estamos atrás de novidades. Nós não queremos fazer uso da palavra. E tem aqueles irmãos que chegam para nós e falam assim, eu costumo, quando eu mando a mensagem diária para alguns, eu digo assim, já fez o... Me perdoe aqui, é uma maneira que eu trabalho, para vocês não entenderem errado. Eu pergunto, já fez o BO? Alguém sabe aqui o que é BO? É o quê? Boletim de ocorrência, não é Bíblia e oração. Todo crente, irmão, diariamente tem que fazer o BO. É oração e Bíblia. Se não tiver algo devocional nesse aspecto, tem alguma coisa errada. Porque nós temos tempo para isso aqui, ó. Isso aqui está tomando lugar, ó. Olhe para cá. Isso aqui está tomando lugar. Quando eu falo isso aqui, eu estou falando no aspecto de redes sociais, ó. Está tomando lugar da palavra. Está tomando lugar da oração. As pesquisas mostram isso. Passamos mais tempo utilizando as redes sociais, mexendo no celular, do que mais tempo nós temos de orar e buscar a Deus. E aí, tem alguns que dizem assim, pastor, mas vai ficar o tempo todo na Bíblia? Não, não é o tempo todo na Bíblia. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta simples, mas que a resposta vai mexer com a gente. Quantas horas tem o dia? Não, quantas horas tem o dia? Jesus disse lá em João 11:9 que o dia tem 12 horas. Foi Jesus que falou, viu? Algum erro aí, problema com ele. Agora com 12 da noite faz 24. Então vamos lá, o dia tem 12 horas. Quantas horas você trabalha? Nós trabalhamos para o sistema aí fora. De 8, de 6 a 8, né? Vamos botar 8. Digamos que você gasta 1 hora para chegar no trabalho. Então você já gastou 9 horas para o sistema, sobra 3, né? Para ir e voltar. Quando você chega em casa, você tem 3 horas ainda do dia. Estou botando aqui para você ter uma ideia. Aí a pergunta é, dessas 3 horas que sobram, dessas 12 do dia, nós fazemos o quê? Nós temos afazeres dentro da nossa casa, não é assim? Para quem é casa, a mulher sempre ela tem uma carga de trabalho maior do que a do homem. Minha mãe me falava isso quando eu era criança, eu não entendia. Ela dizia para mim assim, ela me ensinou isso e hoje eu procuro praticar. Meu filho, quando você casar, ajude sua esposa. Eu criança, ouvindo isso, 8, 9 anos. Aí, naquela época, a gente não podia fazer muita pergunta, quando tinha pessoas, tinha que perguntar em particular, né? Eu perguntava para minha mãe, por que a senhora está dizendo que eu tenho que ajudar minha esposa quando eu casar? Meu filho, você sabe o que é a lida de uma mulher? Eu disse, não, mãe, me explica o que é lida, é o trabalho. Olha, meu filho, eu acordo 5 da manhã, uma família de 11 filhos, o marido, 12. Olha a nossa família, ó. Meu pai e minha mãe, né? Aí 11 filhos, já vai 13 aí, né? Meu avô, a gente morava com meu avô, morava na zona rural, em fazenda. Meu avô 14, minha avó 15, mais 5 empregados. Quantas pessoas tinha aí na casa? Quem é bom de conta aí? 15 com mais 5, 20, né? Minha mãe acordava às 5 da manhã, os agregados, como se chamavam, os funcionários, acordavam às 4h30 para fazer a ordenha do leite. Quando eles traziam o leite para minha mãe, era mais ou menos 5h15, 5h30, minha mãe, 7 horas da manhã, já estava à mesa posta para servir meu avô, os funcionários, meu pai e minha avó. E não era mesinha assim não, irmão, era 2 vezes isso aí que você está vendo aí, ó. A mesa aumentava. E não era coisinha pouca não, era sozinha ela fazia isso. Aí quando terminava aquela leva ali, ela limpava tudo e aí ia servir nós, os filhos. Sabe que hora minha mãe ia dormir? 9 da noite, na zona rural. Na zona urbana, aqui em Salvador, ela ia dormir 11. Aí ela dizia, meu filho, a carga horária da mulher é maior. Então hoje eu procuro ajudar minha esposa. Eu não tenho nenhum problema de lavar roupa. Eu lavo, eu passo a minha roupa para poder, porque lá em casa só tem de mulher, ela é bem aventurada. Ela tem eu e nós temos mais 3 filhos. Imagine, só ela de mulher, 4 homens na vida dela. E aí quem faz os afazeres? Nós. Ela faz a parte dela e eu faço a parte que ela me pede. Hoje mesmo me preparando para
fazer a pregação aqui agora, eu cuidei da parte de cima da casa, eu varri, botei as coisas no lugar. Mas quando eu desço para a parte de baixo, eu lavo os pratos, irmão. Eu lavo a roupa, estendo a roupa, sem nenhum problema. Tem irmãos e irmãos que, pelo amor de Deus, já trabalham, não é assim não, isso é machismo, me perdoe. Aí já tá caindo a ficha aí, ó. Que delícia, alguém falou que delícia. Vou até tomar água. E meu pai era esse tipo de homem, meu pai. A irmã falou assim, que delícia, ainda fez assim, ó, glória a Deus. Pois é, irmão, não tem problema. Mas voltando para você entender da questão da hora, o dia tem 12 horas, mas a mulher, ela tem um tempo mais escasso. Mas a pergunta que fica é, tem 12 horas no dia e mais 12 da noite, você não vai usar as 12, digamos que você usa aí mais 4 horas da noite, vai 16 horas. Em 16 horas que teve dia, uma parte da noite, qual é o tempo que há disponível por você, por mim, para a gente se debruçar sobre este livro e ler pelo menos metade de um capítulo ou um versículo? Qual é o tempo que nós disponibilizamos para a oração? Tem uns irmãos agora que aprendeu, minha irmã, dizer que tem oração básica. Eu não sabia que além do Pai Nosso tem oração básica. Eu fiquei assustado, falei, irmão, me diz aí como é essa oração. Senhor, me abençoa e me guarda. Quando vai comer, abençoa, multiplica e manda mais. Eu falei, que oração é essa? Isso que é a oração básica. Eu pensei que era a oração padrão do Pai Nosso. Você tem uma ideia como é que está hoje a espiritualidade da igreja? E o Senhor está dizendo, a porta da graça, da palavra, continua aberta. E nós, igreja brasileira, somos privilegiados. Você tem ideia do que acontece lá no Oriente? Você tem ideia do que acontece em parte da Ásia? A Bíblia que está aqui, essa Bíblia do púlpito aqui, me permita, eu observei que tem até umas páginas aqui que, por algum motivo, foi rasgada, né? O pregador, o líder das igrejas nesse lugar, irmão, eles têm 2 Bíblias. Eles têm uma para estudar em casa, bem guardada, e tem outra que ele tem que arrancar a página ou as páginas que ele vai levar para a ministração da reunião do culto. E se reúne às escondidas, irmãos. Se reúne às escondidas. Não se reúne como nós aqui, não tem esse privilégio. E no trajeto tem que ter sinais para saber que ali é irmãos, para que ele não seja seguido por agentes do governo e serem presos. Mas lá é onde a igreja mais cresce, você sabia disso? É onde a igreja mais cresce. É onde a igreja mais ora. É onde a igreja mais busca a Deus. E quando eles recebem Bíblia, você precisa ver os vídeos. Aliás, você já deve conhecer, porque aqui é uma igreja que tem visão missionária. E já deve ter mostrado para vocês os vídeos que acontecem na distribuição das Bíblias. Eles agarram aquele exemplar da Bíblia e choram. E a gente tem tanta Bíblia em casa. Tem uns irmãos que têm o maior orgulho de dizer assim, eu tenho 6 exemplares, mas um usa, mas 5 está empoeirado. Por que não pega os outros 5 que eu abençoa? Mas voltando para a palavra, irmãos, a igreja, ela é a representante do Senhor. Ela tem essa porta aberta, que é a porta da palavra, e essa palavra não volta vazia. E voltando para a pessoa de Pedro, Jesus, ele olha para Pedro e diz, olha, tu és Pedro, tu és Petrus, o fragmento da grande rocha. E ele olha para ele, para Jesus, e diz assim, sobre eu esta rocha, a grande rocha, eu edificarei, bora igreja, me ajude aí, a minha, e as portas não vão prevalecer contra ela. Mas ele fez uma promessa para essa igreja que está aqui nessa noite. Ele disse, tudo quanto ligares na terra será o quê? Autoridade. A palavra aqui em Apocalipse fala da chave, fala sobre Davi. Essa palavra aqui direcionada a Davi fala sobre autoridade. Essa autoridade está na sua vida através da palavra de Deus. É por isso que quando você, meu irmão, minha irmã, você ora e você coloca a mão, Deus cura, Deus liberta, o cativo é liberto, as algemas caem. Porque essa autoridade está sobre a sua vida. Mas sabe o que é que nós fazemos? Muitas vezes nós não acreditamos que essa autoridade está sobre nós. A gente acha que só vai funcionar se a gente ligar para um determinado irmão, ou até mesmo chamar o pastor, a liderança da igreja para orar. A gente só quer, se for dessa maneira, quando nós temos essa porta aberta, essa porta de autoridade sobre nós. Amém?
E a igreja tem que saber fazer uso dela. Você não pode abrir mão disso. Essa é a maior realidade que está sobre sua vida, sobre minha vida. A porta da palavra, a porta da graça. Você que está com a Bíblia aberta aí, para a gente adiantar aqui, que só tem mais menos de 10 minutos. Eu gostaria que você abrisse aí rapidamente a Bíblia. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. É um texto bem conhecido. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 14. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a certeza de um detalhe. Aquilo que está sobre você, aquilo que foi liberado para a sua vida, a graça de Deus, a presença dele, a palavra dele que está na sua vida, quando você fizer o uso, ou continuar fazendo uso dela, sobre sua família, sobre aquilo que você está pedindo a Deus, pode ter certeza que essa porta ela se abre. Pode ter certeza que a resposta vem. Pode ter certeza que o Senhor vai se manifestar. Porque se há algo aqui na terra, irmãos, que atrai a resposta de Deus, o manifestar de Deus, é a palavra dele. É a palavra dele. E é através da igreja. Quando a igreja faz uso dessa palavra. Segundo aos Coríntios 5,14, alguém todos acharam? O amor de Cristo nos, julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16, olha esse 16 aqui, ó. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a visão carnal, ou segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Agora, contudo, já não conhecemos o que? Dessa forma, desse modo. Aqui significa que é a maneira como você está vendo. Aqui significa a maneira como você olha, como você entende. Tem gente que olha e só vê o problema. Sai de um culto, recebe a palavra, recebe a ministração, e quando chega diante do problema, faz igual Israel fez diante do gigante Golias. O maior exército da época, encurralado 40 dias de uma banda do vale, por um homem só, de aproximadamente 3,10 metros, que afrontou Israel. Um homem só chamado Golias. Aí foi preciso um adolescente que passou a ter experiência com o Senhor, que passou a conhecer a palavra na experiência prática, chegar lá no fronte de guerra e dizer: quem é este incircunciso filisteu? Olha o que ele disse: para afrontar o exército de quem? Do Deus vivo. Ou seja, ele está dizendo assim, em outras palavras, traduzindo: quem é esse daí para afrontar a palavra eterna? Talvez você que está aqui nessa noite, na sua família, na sua casa, o problema já está há algum tempo já, né? Existe um Golias afrontando, existe um tempo sem resposta, mas o Senhor, através da sua palavra, diz para você nessa noite: ó, faça uso da palavra, use essa palavra, e você vai ver esse gigante cair por terra. Golias recebeu a seguinte palavra da parte de Deus através de Davi: olha, você vem a mim hoje com esse escudo, com lança, eu vou em nome de quem? Eu vou em nome do Deus vivo, o Senhor dos exércitos. O salmista no Salmo 24 diz que ele é o Senhor das batalhas. Em Apocalipse diz o texto que ele sai vencendo para vencer. Você tem ideia do que é isso? Ele já sai vencendo e vai vencer. Ele não vai lutar para vencer, não. Ele já sai vencendo para vencer. É a palavra. E aí o texto diz assim, ó: não devemos olhar segundo a nossa visão carnal. O problema é que muitas vezes olhamos pela visão carnal. Aí o versículo 17 que a gente usa muito para pregar para os outros: quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas e tudo. Agora o 21 é interessante. Alguém pode ler para mim o 21 aí? Aquele que não, lê aí em voz alta para mim. Olha só esse texto, ó. Aquele que não pecou, Hebreus 4,15 diz isso: em tudo foi igual a nós, somos sacerdotes, contudo sem pecar. A diferença é essa.
Aquele que não conheceu o pecado, não praticou. Aí o texto diz assim, ó, para que nele, a preposição aí indica andando, caminhando para dentro. Esse nele aí significa isso. No grego, a palavra quer dizer isso. Nele, andando para dentro dele. Aí diz assim o texto, ó, aquele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos o quê? Bora, você que está com a Bíblia aí, para a gente finalizar. Fôssemos feitos o quê? Fale alto. Justiça de Deus. A palavra da graça, irmão. A graça de Deus se faz justiça dele aqui na terra. Amém? Justiça de Deus aqui na terra. A situação está caótica. A guerra está instalada. Você levanta a sua mão, ou se recua, ou vai para o seu quarto e lá você estende a mão e declara paz. E o Senhor vai fazer a paz reinar naquele lugar. Porque você é a justiça de Deus. A palavra foi liberada para a sua vida. A porta está aberta sobre sua vida. E diz o texto que nós citamos aqui de Mateus 16, 19, que o que você ligar, está ligado. Mas no versículo 18 diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Essa porta está aberta sobre sua vida, meu irmão. Essa porta está aberta, meu irmão, sobre sua família. Basta que você faça uso dela. Basta que você faça uso dela. O texto aqui que nós mencionamos, no versículo de número 15, diz assim, ó, ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então lance a palavra de ressurreição. Lance a palavra de ressurreição dentro da sua casa, no seu casamento. O nosso casamento estava morto, estava já sepultado, mas Deus enviou um homem. Aquele homem lançou uma palavra de ressurreição. Só para você entender o que aconteceu. 18 dias depois que eu fui alcançado, ele lançou uma palavra sobre mim. Aquele pastor disse assim, ele me fez uma pergunta. Ele perguntou, você crê que Deus pode restaurar seu casamento? A pergunta que ele me fez. Eu disse para ele, o que eu mais quero, pastor. Ele disse, nós vamos abrir um jejum. Um mês de setembro todo jejuando. E Deus vai restaurar seu casamento. Você crê? Eu disse, creio. Eu não sabia o que era jejum, né? Era uma dificuldade para jejuar. Eu acredito no que eu vou falar. Eu ia orar e jejuar, fazer um propósito de jejum e orar. Eu sentia cheiro de café e via bolo na minha frente, via lasanha. A boca ficava salivando. É guerra espiritual, irmão. É como está escrito lá em Gálatas 5,16 até o versículo 21. É a carne lutando contra a natureza decaída, lutando contra o Espírito de Deus. E você sabe o que aconteceu? Com 18 dias, a minha esposa foi visitada, sem conhecer palavras, sem nunca ter entrado em igreja cristã. O Senhor a visitou na madrugada. E ela disse para o Senhor naquela madrugada, se esse homem é o homem que o Senhor preparou para ser meu verdadeiro esposo, quando eu botar o pé na rua, que seja ele o primeiro a encontrar. E ela saiu para trabalhar naquela manhã, e quando ela andou 300 metros, a primeira pessoa que ela viu foi eu. A gente tinha 30 dias sem se ver, irmãos. E o Senhor restaurou nosso casamento com 18 dias. A palavra foi lançada. A justiça de Deus saiu da boca daquele homem. E é isso que tem que sair da sua boca. Quando você receber a palavra, meu irmão, não fique entre dois pensamentos. Quando Deus falar com você, não fique entre dois pensamentos. Eu quero nessa hora agradecer, já estou dentro do horário aqui. Quero orar com você, amém? Com a permissão aqui da liderança. Se você pudesse se colocar de pé, se coloque. Amém. Eu gostaria que você, com os olhos fechados, que você nessa hora orasse. Você ouviu a palavra, você foi ministrado através da palavra. A porta da graça, a palavra, a resposta que você quer. Nessa hora, a minha oração, o meu pedido para você é: não peça, apenas agradeça. Apenas agradeça. Apenas agradeça a Deus, porque Ele já fez. Ele só vai materializar na sua vida. Então, com seus olhos fechados agora, você que está aí, os obreiros estão aqui, os diáconos estão aqui com os pedidos seus representados aqui nessa caixa.
Eu gostaria que você apenas agradecesse. O salmista, o rei Davi, no Salmo 116, versos 12 a 14, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ele vai responder dizendo assim: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos na presença de todos. Então agora, esse momento, é momento de você pagar os seus votos. É momento de você só agradecer. Nós queremos, Pai, nesta hora, tão somente te agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além de tudo quanto te pedimos, pensamos ou imaginamos. Obrigado porque hoje, nessa terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, eu creio, Senhor, nós cremos, a tua igreja crê, que o Senhor já respondeu. E no nome de Jesus te louvamos, te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela resposta, pela restauração, pela salvação, pela libertação, pela cura. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tem um louvor que vocês devem conhecer, um refrão só que diz assim, ó: te agradeço por mim libertar e salvar, por ter morrido. Te agradeço. Declare isso para ele nessa noite. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém? Deus abençoe. Mais uma vez, meu muito obrigado à liderança da igreja. Quero fazer um pedido de oração a vocês. Nós estamos lá no subúrbio, no bairro de Vista Alegre, ligação Vista Alegre, Fazenda Couto. Estamos começando um trabalho que iniciamos no período da pandemia, no primeiro mês da pandemia. E estamos numa rua que hoje nós colocamos o nome de Rua do Ouro, mas antes era a Rua do Lixo. Era onde todo o lixo do conjunto habitacional de Vista Alegre era depositado. E lá nós estamos há 11 meses, ao ar livre, no meio da rua, pastoreando e fazendo aquilo que Deus mandou. E é um lugar muito difícil. E às vezes a gente está fazendo o culto, a gente tem que parar o culto para passar as viaturas, as guarnições. E a gente está ali pregando, Deus está fazendo coisa grande. Começamos com 5 pessoas, já estamos lá com 31. E eu, o culto da Rua do Ouro. E a irmã Bia aí é a ministra de louvor. E o nosso irmão Carlos aí nos ajuda. Então todos os sábados estamos lá, a partir das 8h30 da manhã. E nosso pedido de oração é para que você, a igreja, ore para nos ajudar ali. Amém? Porque é um lugar, irmãos, para vocês terem uma ideia, eu não imaginava que em Salvador tinha aquilo. Eu não imaginava que em Salvador tinha aquela situação tão difícil. Barraco, que é mais ou menos daquela cadeira ali para o violão. E não tem divisória, não tem banheiro, não tem pia. A água tem que pegar do lado de fora, andar um pedaço para pegar água. A necessidade é feita no saco do supermercado jogado pela janela. E o chão é terra. E os ratos que passam é cada rato que você precisa ver. E aquele povo está ali, clamando a Deus. Então peço oração por nós e por eles. Amém? Deus abençoe.